Som, um, dois, som. Som, um, dois, som. Som, teste, culto online. Bom dia, é a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui iniciando o nosso primeiro culto online, transmitindo aí para nossos irmãos que infelizmente hoje não podemos estar congregando na nossa igreja devido à nova situação dessa pandemia do coronavírus. Mas nós já ouvimos muito nas redes sociais, né, algo que se tem colocado, né, que é a igreja não fecha, né, o que fecha é o salão, o local do culto, porque a igreja somos nós. Então hoje nós estaremos aqui aprendendo mais da palavra de Deus, louvando o seu nome, para que a nossa comunhão com Deus ela possa ser mantida e juntos cultuarmos o nosso Criador, o Senhor das nossas vidas. Então, nesse primeiro momento, você que está aí nos acompanhando pela internet, nós vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor. Em seguida, estaremos orando ao nosso Deus, pedindo a sua orientação. Nossa leitura será feita no texto que é referência para a lição bíblica desta manhã. Se encontra no livro de Esdras, capítulo 10, vamos ler o versículo 1 e o 2 em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: enquanto Esdras orava e fazia essa confissão, chorando e com o rosto no chão diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, se reuniu e chorou amargamente com ele. Então Secanias, filho de Jeiel, descendente de Etão, disse a Esdras: fomos infiéis a nosso Deus, pois nos casamos com mulheres estrangeiras do povo desta terra. Apesar disso, há esperança para Israel. Glória a Deus. Há esperança para Israel, há esperança para mim, há esperança para todos nós, há esperança para a nossa nação. E é nessa confiança nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua direção, pedindo que Ele esteja conosco nesses momentos que passaremos juntos cultuando o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor. Santo e onipotente Deus, Criador dos céus e da terra. Estamos aqui na Tua presença, Senhor, iniciando esse culto online. Senhor, queremos nesta manhã ser edificados pela Tua palavra. Queremos aprender mais e mais de Ti, que és manso e humilde de coração. Queremos, ó Pai, que nesse momento as pessoas, os Teus servos e servas que estão nos acompanhando, que estão participando conosco desse culto, sejam, Senhor, tocados por Ti, sejam, Senhor, agraciados com as mais ricas bênçãos celestiais. Que durante todo momento que aqui estivermos, ó Pai, nós possamos sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha edificar nossas vidas. E que ao encerrarmos, ó Pai, este culto, nós saiamos renovados diante da Tua presença pelo Teu Espírito Santo.
Sê conosco, ó Pai, nós suplicamos porque dependemos inteiramente de Ti. E sabemos que Tu estás conosco e Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso guarda, o guarda de Israel. Sê conosco, nós te pedimos em Teu nome santo, desde agora e para todo sempre. Amém, Jesus. Então, nesta fé viva, em nome de Jesus, nós damos início a esse culto, a essa escola, e nós, na primeira parte, estaremos aprendendo junto com os irmãos da lição, mas antes disso, nós vamos louvar o Senhor, né? Hoje nós estamos aqui sendo auxiliado pelo jovem Daniel, que faz parte aqui conosco do Ministério de Música e Artes da IAP de Ubirajara. Temos também os outros componentes que estão nos auxiliando, que estão aqui nos bastidores, não estão aparecendo, mas que vocês vão perceber aí a participação através do instrumento, que é o nosso jovem Anderson, estará tocando violão, e juntos, aí onde você estará louvando ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor com um hino do nosso inário, HBJ. Vamos juntos louvar o Senhor, hino 165. Nós vamos louvar em espírito e em verdade. Que você, onde está, louve junto com a gente, que esse louvor seja um louvor sincero, do fundo do coração, e que através desse louvor nós possamos fazer uma entrega ao nosso Deus, que é o Senhor das nossas vidas. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como maravilhoso é saber que o nosso prazer está em louvar ao Senhor, em estar na casa do nosso Deus. E hoje nós estamos aqui nesse lugar para juntos crescermos na sua graça, juntos crescermos no seu conhecimento. E nesse momento nós vamos juntos aprendermos a nossa última lição da série de lições que nós temos estudado nesse trimestre. Também gostaria de salientar que acaba de chegar aqui conosco, né, o pastor Claudemir Grovo, ele que estará nos trazendo brevemente uma reflexão da palavra de Deus, logo após nós estudarmos a nossa lição bíblica desta manhã. Ele vai estar nos trazendo uma reflexão bíblica, né? Nós louvamos a Deus aí pela vida do pastor, que até então, né, não estava confirmada a presença, né, devido aí a questão do grupo de risco. Nós estávamos tomando todas as precauções, mas aprove o nosso Deus, né, de Ele estar conosco aí para a glória do Senhor. E brevemente estará trazendo uma palavra a todos os nossos irmãos. Então vamos lá, irmãos, nós gostaríamos de juntos aprendermos a última lição. Queremos deixar aqui o espaço livre para que vocês que estão aí nos acompanhando pela internet possa deixar sua opinião. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento também, mande aí a sua pergunta e a gente, na medida do possível, dentro do nosso tempo aqui, né, dentro daquilo que nós, né, no limite do nosso entendimento, nós procuraremos aí responder as perguntas, as questões, as dúvidas que vocês tiverem com relação a essa última lição da nossa série. Essa lição, a de número 13, ela encerra esta série de lições que nós temos estudado desde janeiro, agora até março, tempo de recomeçar, que foram os estudos baseados nos livros de Esdras e Esther. E a lição de hoje traz-nos como tema, sim, quero recomeçar. Então, nesta última lição, vamos falar do tema que já está sendo abordado em toda a série, né? Eu acho que vem bem a calhar para o momento que estamos vivendo, né? Recomeço, né? Vai ser muito necessário aí, né, esta palavra, essa atitude, após passarmos por os momentos tão perturbadores que estamos passando, né? Mas vamos lá, nós vamos aqui ver qual o objetivo dessa lição, o objetivo que nós queremos atingir ao chegar ao término desse estudo. Então, gostaria que o nosso jovem Daniel nos auxiliasse, fazendo a leitura desse objetivo, para a gente se sintonizar aí no estudo de hoje. Refletir sobre a situação pecaminosa em que se encontravam alguns membros da comunidade de Israel e perceber a importância de reconhecer e corrigir o erro. Então, está o objetivo, né, que a gente possa, ao final da lição, ter chegado, né, alcançado, né, esse intuito, né, saber a importância de reconhecer e corrigir o erro, assim como fizeram os israelitas ali no capítulo 10
de Esdras, né? Que vai ser a base da lição, vai ser a base do estudo de hoje, o capítulo inteiro de Esdras, seus 44 versículos, né? O texto base já dá para nós aí uma noção de tudo aquilo que estaremos estudando. Texto base da lição, lê novamente aí, Daniel, auxilia a gente nessa leitura. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus, e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Então vamos lá, né? Isso, nesse texto base, aqui já nos mostra o pacto sendo feito, né, dos israelitas para com o Altíssimo, né, diante do erro ali que foi constatado. E aí a gente vai ver aqui a introdução da lição nos diz que o recomeço parte da vontade, mas sobretudo da atitude. É isso que veremos no estudo de hoje, o último desta série de lições. Recomeçar nem sempre é fácil, pois em muitos casos exige decisões radicais e firmes das partes envolvidas. O povo de Israel desejava recomeçar a vida em paz e em comunhão com Deus, em sua terra natal. Mas Esdras o fez enxergar que havia um entrave, um problema muito sério que impedia que o recomeço sadio ocorresse naquele momento. Então a gente já vai para as perguntas, fizemos uma síntese, né, das perguntas, para que nosso tempo seja aí bem, né, remido, aproveitado, e isso não impede que no decorrer das perguntas aí a sua dúvida possa ser enviada para nós e a gente possa estar cooperando aí com vocês nessas questões. Para isso a gente pede o auxílio aqui dos nossos colaboradores que estão aqui presentes, para nos orientando conforme as perguntas vão chegando. Então a gente vai já para a primeira pergunta. Então a primeira pergunta, ela já vai nos apresentar aqui o problema, né, que estava existindo naquele contexto do capítulo 10 de Esdras. A pergunta diz assim: qual era o problema dos casamentos mistos com mulheres estrangeiras? Como essa primeira parte, vamos por partes, né, irmãos? Então, a primeira parte da pergunta, qual o problema dos casamentos mistos com mulheres estrangeiras? A leitura, Esdras 10, 1 e 2, nós já fizemos de início. Então, nós identificamos o problema. Pelos textos que nós lemos lá, e os irmãos já devem ter se aprofundado, havia uma proibição divina quanto aos casamentos mistos, quanto aos israelitas casarem com mulheres pagãs, com mulheres de nações estrangeiras. Porque esses casamentos mistos acabavam por desvirtuar a fé dos israelitas, levavam eles a adorar a ídolos, se contaminavam com ídolos. Então, esse foi ali identificado o problema desses casamentos. Então, havia uma proibição divina, Deus não permitia que esses casamentos fossem feitos, então eles desobedeceram uma ordem divina, porque Deus, na sua onisciência, sabia que esses casamentos trariam mal para eles, né? Eles acabariam se contaminando, aquela a vida sadia, a vida de submissão a Deus estaria comprometida, uma vida de temor a Deus estaria comprometida. Então, foi-se identificado esse grande erro ali diante do casamento misto com mulheres estrangeiras. Como reagiram? A segunda parte da pergunta já mostra-nos uma outra questão. Como reagiram os israelitas diante do lamento de Esdras? Quando a gente inicia o capítulo 10, a gente já se depara com um lamento, um choro intenso de Esdras. Esdras estava com a face à terra, ele estava com um choro intenso, quebrantado diante de Deus,
devido ao pecado pela qual a nação israelita estava sendo acometido. Isso estava atrapalhando a nação, estava sendo um atraso, estava atrapalhando a comunhão dessa nação com Deus. E ele, então, ele cai em um pranto imenso. E aí, qual foi a reação dos israelitas diante desse lamento de Esdras? A gente nota que quando os israelitas veem essa atitude de Esdras, é possível identificarmos que eles não ficam insensíveis. Eles são impactados por essa reação de Esdras. Eles são impactados. Eles não ficam frios, eles não ficam insensíveis. Eles são impactados e naquele mesmo momento, eles se juntam a Esdras nesse movimento de lamento, de choro intenso e passam aí, né, no mesmo sentimento de Esdras, de quebrantamento diante de Deus. E aí a terceira parte da pergunta: por que o povo chorava tanto, irmãos? Por que foi tomado, eles começaram a chorar? Porque, irmãos, eles foram confrontados com o erro. Ao serem confrontados pelo erro, brotou em seu coração um sentimento de culpa. Eles reconheceram que estavam agindo errado. Eles reconheceram que o que eles tinham feito era algo que desagradava a Deus. E que por isso eles estavam sendo prejudicados. Por isso estavam pagando um preço alto. E eles não só reconheceram o erro, como também se arrependeram. E esse arrependimento motivou eles a se quebrantarem, a se lamentarem diante do Senhor. Então, esse lamento, esse choro ocorreu porque eles caíram em si, reconheceram que estavam errados. E aí brotou no coração deles o desejo de arrependimento. Então, isso foi o que aconteceu, é o contexto aí da primeira questão. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Não há pergunta, se houver, aí nós vamos ser avisados aqui pelos nossos colaboradores, nós já vamos seguir em frente, nós já vamos para a pergunta de número 2. Na pergunta de número 2, aqui nós já vemos que um pacto é apresentado, um pacto é feito com Deus. Esdras estimulou os israelitas a firmarem um pacto de se separarem das mulheres estrangeiras. Como o povo reagiu a isso? Comente com base em Esdras 10:12. Então, o pacto que foi feito, mas a proposta apresentada para os israelitas, para que os israelitas pudessem colocar sua vida em dia, é que eles tomassem uma medida drástica. Até aos nossos olhos, às vezes os nossos olhos humanos, parecia uma medida absurda, né? Eles teriam que se divorciar, né? Se separar das suas mulheres, daquelas mulheres que eram estrangeiras, que não professavam a mesma fé, que não tinham a mesma fé, que não eram da mesma nação, que não tinham a fé no Deus único. A medida parecia extrema, teriam que despedi-las, mandá-las embora. Então, no nosso olhar, parecia que isso seria uma atitude errada diante de Deus, que Deus, né, é amor, Deus é misericórdia, mas precisava ser feito. Nós sabemos que havia necessidade dessa medida para que o pecado fosse corrigido e para que eles pudessem começar do zero. Então, foi tomada essa atitude, foi estabelecido esse pacto, e como o povo reagiu a isso, é o que está bem explícito no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 10. Os irmãos que tiverem as suas Bíblias aí, quiserem acompanhar, ou vai ser colocado aí na tela também, no versículo 12, olha qual foi a reação dos israelitas. Toda a comunidade respondeu em alta voz: você tem razão, faremos o que disse. Toda a comunidade respondeu em alta voz. Eles não titubearam, eles não ficaram
pensando duas vezes. Eles prontamente, diante da proposta apresentada para que eles corrigissem a esse problema, para que eles colocassem sua vida em dia diante de Deus, eles não, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos deixar para depois, né? Talvez a gente pode pensar, poxa, mas eles tomaram essa decisão porque poderia ter alguém ali que estava querendo juntar a fome com a vontade de comer, né? Já estava querendo mandar a mulher embora, né? A mulher já estava perturbando demais, então já queria mandar a mulher embora. Não foi isso, né? Não é porque a mulher já estava cansada da mulher, aproveitou a oportunidade, não. Nós vemos, se nós pegarmos todo o contexto ali, realmente o que fez com que essa atitude fosse tomada é um desejo de quebrantamento que fez com que eles precisassem recomeçar, deixar para trás uma vida de pecado e recomeçar do zero, uma comunhão com o nosso Deus. Tranquilo? Até aqui? Nenhuma pergunta chegando não, né? Então vamos lá. Então é porque todos os irmãos aí estão compreendendo bem a proposta da lição de hoje. Então a gente já vai para a terceira pergunta, que comente sobre o processo de investigação e julgamento dos transgressores com base no item 3. Então, quando nós vamos aqui ao item 3, ele fala sobre os envolvidos, né, nessa transgressão. E quando nós identificamos ali, nós vemos que o próximo passo que eles tomaram foi dessa investigação, para saber quantas e quais eram os israelitas que tinham se casado com as mulheres pagãs. E esse processo precisava ser feito um processo de forma correta, com um processo justo, né, assim, de forma que fosse transparente, para que não houvesse injustiça, né? Ninguém poderia ficar de fora, né, da punição, e ninguém poderia, de repente, pagar por um erro que não fosse o dele. Então, houve-se uma reunião. Se nós pegarmos o contexto todo o capítulo, nós vamos ver as datas que são mencionadas, e se a gente troca os dias de hoje, a gente vê que o dia em que o povo chorou, se quebrantou e assumiu o pacto com Deus, ali no texto, mostra que era 19 de dezembro. Aí, depois que eles fizeram esse pacto com Deus ali na praça, reuniram-se toda a multidão na praça, em frente ao templo de Deus. Reuniram-se em frente ao templo de Deus. Tomaram a decisão de realmente tomar esse pacto para consertarem as suas vidas e voltarem para Deus. Aí, depois disso, se você vai olhando, aí no verso 17 fala que daí os principais, os líderes se reuniram para ver como ia ser feito, qual a melhor forma de fazer esse processo. E depois, só lá na frente, no dia 27 de março, que já tinha sido tudo apurado. Então, demorou 3 meses para ser feito todo esse processo de apuração, para identificar quais eram os israelitas, desde os líderes, dos sacerdotes, desde ali dos levitas, todos, desde o mais alto escalão até o chão de fábrica ali, né, todos foram identificados e foram apresentados ao final, né, desse processo. Então, não foi um processo simples, foi um processo feito de forma transparente, justo, que durou aí cerca de 3 meses. Aí, tranquilo até aqui. A quarta pergunta, finalizando essa parte do primeiro tópico, né? O primeiro tópico da lição, ela apresenta fatos para relembrarmos. E nessa quarta pergunta, diz assim, ó: tendo sido confrontados por seus pecados, que decisão tomaram os israelitas a fim de corrigir o seu erro? Para responder, leia Esdras 10, 19. Então, qual foi a atitude que eles tomaram
Olha lá a atitude que eles tomaram para corrigir. A primeira parte do processo foi identificar o erro, identificar os infratores, e agora qual foi a atitude que eles tomaram para corrigir o erro. Então vamos lá, estamos aqui em Esdras 10, no 19, diz assim: assumiram o compromisso de divorciar-se de suas esposas, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício por causa de sua culpa. Então, assumiram o compromisso que já tinha sido apresentado, a proposta que já tinha sido apresentado por Esdras. Então, eles assumiram realmente esse compromisso de se separarem das suas mulheres, de se divorciarem, e ainda ofereceram um sacrifício a Deus, ofereceram um carneiro, reconhecendo a sua culpa. Então, foram confrontados com o pecado, eles não foram confrontados com o erro, eles não se eximiram da sua culpa, eles não esconderam, não tentaram se justificar, mas eles assumiram, cumpriram o pacto estabelecido por Deus, a decisão foi tomada e tudo foi feito conforme Deus havia ordenado. Então, essa é a primeira parte da lição, até que é tudo bem. Nós estamos aí no horário, tranquilo, né? Então, dentro do programado, até aqui. Se não houve nenhuma pergunta, eu não estou acompanhando, porque a gente não tem acesso aqui, se houve perguntas. Até agora não houve, então, glória a Deus, irmãos, porque está bem, né? Não há dúvidas aí com relação a estas questões apresentadas, aos fatos históricos, envolvendo aí o último capítulo de Esdras e todo o seu contexto. E agora, irmãos, que é o que nós vamos colocar nas lições que nós temos que praticar, que é a última parte da lição, a gente vai ver duas questões, e o primeiro tópico dessa, primeira parte, ela fala sobre: para recomeçar, seja humilde e reconheça o seu erro. Nessa aqui, eu quero aproveitar a presença do jovem aqui, do Daniel, para ele falar para a gente um pouco. Porque só eu estou falando aqui, então às vezes os irmãos vão cansar aí, né, de ficar ouvindo só o pastor Júnior falando, né? Então, por que devemos, de modo humilde, reconhecer nossos erros? Essa primeira pergunta, porque a segunda parte diz assim: você costuma agir dessa forma quando erra? Né? Eu acho que essa parte da pergunta é algo bem pessoal, né? Eu acho que isso, você que está aí nos acompanhando pela internet, cabe a você, né, responder para si mesmo se você tem agido dessa forma. E a primeira parte que eu queria que o Daniel nos auxiliasse, porque devemos, de modo humilde, reconhecer os nossos erros. Será que é importante reconhecer? Daniel, você acha que é importante reconhecer os nossos erros? Ou você acha que, por Deus ser onisciente, por Deus já conhecer toda a minha vida, Ele sabe o que eu pequei, o que eu fiz de errado, então não há necessidade de eu confessar o meu pecado. Então eu cometo os meus erros, eu faço os meus erros e toco a minha vida normal. Então, você acha necessária a confissão do pecado? Você acha necessário você ter essa humildade para expor todo o seu, as suas questões diante de Deus, as suas falhas diante de Deus? Bom, primeiramente, a paz do Senhor a todos os irmãos, quem está acompanhando com a gente. E respondendo essa questão, eu acredito que é algo que você deve ser humilde. Às vezes é complicado, não é uma coisa fácil, essa questão do pecado e de, às vezes, ainda mais eu colocar por mim, assim, que eu estou nessa fase da adolescência, né? Já passei um pouco, mas os pais muitas vezes também falam, né? Por exemplo, tentam auxiliar o filho, né? A não fazer algo errado. Por exemplo, às vezes o filho quer ir para algum lugar que não deve, e o pai e a mãe já sabem que ali não vai ser boa coisa para ele, e ele sempre dá esse alerta, né? Ó, toma cuidado, se for para ir, toma cuidado, ou não vai. Então, eu acredito que, assim como os nossos pais, familiares, nos auxiliam nessa questão de você reconhecer o erro, onde você tá se metendo, ou o seu próprio erro, é difícil, porque
alguém apontar o erro para você é complicado. Você às vezes de cara às vezes não vai aceitar ou vai achar ruim, né? Mas eu acredito que assim como Deus ele usa qualquer pessoa para te tirar do caminho do pecado, do caminho do erro. Então, assim como nossos pais ou qualquer outra pessoa nos auxilia, né, sempre tá ali junto, né, e tentando te mostrar o erro, Deus também é desse jeito. Então, ele usa essas pessoas para nos tirar do erro. Então, eu acredito que nós temos que ter o coração humilde para aceitar para confessar o nosso erro e para aceitar que nós precisamos de Jesus para sair desse mal, desse pecado. Amém, né? Então, e dentro dessa vertente, o autor também coloca, acho que um versículo, o Dani, que é importante, que eu acho que deve ser sempre uma referência para a gente, é o versículo de Provérbios 28:13, que o autor da lição coloca, que é a realidade para nossas vidas. Que o que encobre as suas transgressões, nunca, ele é bem enfático, ele nunca prosperará, nunca vai prosperar. As coisas não vão dar um certo para a vida dele, mas aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcançará o quê? A misericórdia do Senhor. Então é necessário nós sim confessarmos os nossos pecados a Deus, por mais que Ele saiba tudo que nós fazemos, por mais que Ele nos conhece, nós precisamos, a exemplo dos israelitas, confessar o nosso erro a Deus. A humildade é essencial para isso. Nós não podemos nos julgar super crentes, porque todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. Lembremos da parábola, né, do fariseu e do publicano. Quando os dois sobem ao templo, o fariseu, ele orava em pé, batia no peito e se vangloriava do que ele fazia. Né? Eu dou o dízimo de tudo, jejuo 3 vezes na semana, dou esmola, faço isso, faço aquilo. Isso fazia o fariseu. O publicano, ele entrou no templo e ele se ajoelhou com o rosto em terra, não tinha coragem sequer para levantar a cabeça, para encarar Deus, porque ele batia no peito e falava: perdoa-me, Senhor, porque eu sou um pecador, tenho muito a ser perdoado. E segundo o relato, isso é uma parábola que Jesus contou, o único que saiu justificado foi o publicano, porque ele confessou seu pecado, porque não ficou se vangloriando que ele fazia isso, fazia aquilo, que ele era o bom, que ele guardava mandamento. Não, ele reconheceu, teve a humildade para reconhecer que era pecador e que necessitava da ajuda do nosso Deus para poder tocar sua vida, para poder ser melhor a cada dia. Então, a confissão do pecado é essencial. Irmãos, na outra parte da pergunta, essa eu vou querer aproveitar aqui a ajuda, né, a ajuda dos universitários, né? A gente sempre pede ajuda dos universitários, então aqui nós temos o pastor. O pastor já está conosco aqui e eu vou direcionar essa. Nós estamos ao vivo, irmãos. Quem sabe faz ao vivo, não é isso que falam? A gente não sabe, né? Mas a gente vai fazer ao vivo. Eu vou aqui puxar uma cadeira aqui e vou deixar um espaço para o pastor entrar e ele vai falar com a gente sobre essa última questão. Qual que é aí a visão? Qual que é a visão? Pastor, pode colocar, é bem aqui do lado. Pode puxar aí. Aí nossa equipe técnica vai ver se está enquadrado aí, está ok? Então a gente vai continuar. Essa última pergunta, pastor, para a gente encerrar o estudo, fala sobre que para recomeçar temos que ser firmes para corrigir o erro. E a pergunta diz assim: por mais difícil que seja, é necessário corrigir o erro. Isso às vezes causa desconforto. Em sua opinião, essa afirmação tem sentido? Por quê? Na opinião do Senhor,
Faz sentido essa afirmação, por mais difícil que seja? Vamos pegar aqui um outro microfone para auxiliar aqui o pastor, para não compartilhar o mesmo microfone, né? Estamos aí seguindo todos os, né? Aprendemos isso aí com a Record e com a Globo, irmãos. Ninguém tá usando o mesmo microfone, né? Quando a gente vai entrevistar alguém, eles dão o microfone e não utiliza, né? Então vamos aí aprender aí com as boas medidas, né? Então, pastor, fala para a gente essa última questão aí. Bem, procede, sim. O recomeço, ele sempre é difícil. Antes do recomeço, o que a pessoa tem que perceber? A mudança de rumo, né? A pessoa deve procurar, após entender que reconhecer o pecado, reconhecer aquilo que ele cometeu, que entristeceu a Deus e que até mesmo ofendeu a outras pessoas, ele tem que mudar de direção. E graças a Deus que o Espírito Santo, Júnior, ele nos concede a sua graça de procurar uma via alternativa daquilo que nós éramos antigamente. Então a gente reconhece primeiramente o nosso erro, confessamos ele, pedimos a misericórdia de Deus, e aí então Deus ele nos concede condições suficientes e sabedoria para ter o recomeço. E geralmente o recomeço ele ocasiona em nós certas expectativas e desafios também. Não é simplesmente eu vou mudar, eu vou recomeçar, mas é um processo muito grande que Deus, ele, por intermédio do seu Espírito Santo, ele trabalha dentro da gente, dando-nos condições e ferramentas para que a gente recomece da forma certa, correta, e que venhamos a alcançar as misericórdias e as bondades do Senhor sobre nossas vidas. Glórias a Deus, né? Então, louvamos aí a vida do pastor, né? Realmente, não foi o Espírito Santo, né, pastor, para nos auxiliar nesse processo, né? Porque não é só identificar o erro, né? Identificar é fácil, a gente precisa repará-lo, a gente precisa abandoná-lo, né? Então, o autor ele coloca muito bem isso, né? O pastor colocou muito bem para a gente aí essa questão, né? E eu falo realmente, até o autor coloca aqui, é difícil, mas é necessário corrigir o erro. A gente causa desconforto, que nem o autor coloca, né? Às vezes é como um remédio amargo, né? Que tem que ser tomado, senão aquela doença não vai ser curada. O remédio, parece que no momento que você toma ele não é agradável, não é bom ao paladar, mas ele vai fazer o efeito necessário na vida da pessoa. A gente poderia até, trazendo hoje para uma coisa real nos nossos dias, é o que a gente está vivendo. Hoje a gente está recluso, hoje a gente está em quarentena por causa aí de um vírus, né, cujo contágio é muito fácil e que pode levar muitas pessoas a óbito. E o vírus, irmãos, eu andei, a gente é curioso, né? E a internet, ela é uma fonte de informações. Eu pesquisei esse vírus, o tamanho desse vírus, não é da minha área, né? Se a nossa irmã Helena estivesse aqui, podia falar melhor, ou o nosso amigo Tom podia nos auxiliar melhor, né? Mas o tamanho dele, ele corresponde a 0,2 micrômetro. Isso equivale, irmãos, a milésima parte do milímetro. Milésima parte do milímetro. Então é um negócio muito... A gente nunca vai conseguir ver, né? Nem se existisse tal do super-homem com sua visão de raio-x, não vai conseguir ver. Somente através de microscópio e tal. Então, um vírus desse, irmãos, ele tem um alto poder destrutivo, uma coisa invisível, ele tem um alto poder destrutivo. Se a gente não tomar as medidas, as precauções de isolamento, higiene, lavar as mãos, álcool gel, tudo isso está sendo passado pela mídia. E eu faço um comparativo
trazendo isso, né, para os nossos dias, né, a gente pode perder a vida por causa de um vírus pequenininho, né, a sua vida terrena. E trazendo para a vida espiritual, o pecado seria esse vírus mortal que afeta-nos, porque um pecado não confessado, um pecado que toma conta, que a gente deixa entrar na nossa vida e a gente não reconhece e não abandona, pode ser um vírus letal que pode nos tirar a vida eterna. Então, é o pior vírus que tem, né? O vírus do coronavírus pode dar fim à nossa vida terrena, mas o pecado pode nos tirar o direito da vida eterna, que é muito mais importante. Então, as prevenções para o coronavírus são todas essas que nós falamos. E as prevenções para que a gente não seja afetado pelo pecado é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida moldada pelo Espírito Santo, como o pastor acabou de falar, é uma vida daquele que é humilde, que reconhece o seu erro e se coloca diante de Deus com o coração quebrantado e que procura a cada dia ser um servo melhor de Cristo. Então, que a gente possa colocar, né, esse exemplo do povo de Israel, né, de tudo que eles passaram, como um exemplo para nós nos nossos dias, que um exemplo de reconhecimento do erro e a necessidade de mudança nas nossas vidas, que a gente possa fazer isso, seja uma prática constante, né, a confissão de pecado a Deus e a necessidade de mudança e correção do erro. E para a gente encerrar, irmãos, tem aqui o desafio da semana, que diz assim: nesse estudo, vimos que para recomeçar, o povo de Deus teve de lidar com o problema do pecado, com a necessidade do pacto, com a investigação dos envolvidos e com a tomada de decisão. Como desafio, tire um momento do dia para, em oração, pedir a Deus humildade e firmeza para lidar com as situações que prejudicam sua vida espiritual. Amém? Então, encerramos mais uma série de lições. Deixa eu só pegar mostrar aqui para todos, que nós já temos em mãos a nova série de lições. A partir de sábado, nós vamos falar sobre Deus conosco. Serão estudos baseados no Evangelho segundo Mateus. Então, que também seja uma bênção nas nossas vidas, que possamos crescer no conhecimento. Estude sempre, diariamente, a lição bíblica. São fontes de grande conhecimento para nós. Nós crescemos muito quando estudamos a palavra de Deus. Aproveite esses momentos que nós estamos ficando em casa, né, de quarentena, nos resguardando, né, cuidando da nossa saúde, para dedicarmos mais tempo à leitura da palavra de Deus, que é o alimento, né, que é o alimento para a nossa vida espiritual, que é onde nós crescendo, nós poderemos ajudar aqueles que não conhecem e assim sermos motivados cada dia mais a sermos vasos nas mãos do Senhor. Então, que Deus abençoe todos vocês que participaram. Nós encerramos essa parte do estudo, nós vamos em seguida louvar a Deus, o pastor estará com oportunidade, estaremos seguindo como o início continuação desse culto. A primeira parte foi estudo, agora nós vamos estar com uma meditação na palavra de Deus, o recado que o Espírito Santo tem para nós nesta manhã. O pastor estará com essa oportunidade, também queria deixar aqui um recadinho aí para vocês que estão nos acompanhando, que se quiserem aproveitar o espaço para deixar seus pedidos de oração, logo após a mensagem, a gente vai estar colocando todos esses pedidos de oração diante do Senhor. Vamos colocando a tua vida diante do Senhor, vocês que estão participando conosco desse culto, vamos estar colocando a tua vida, a vida da tua família, estaremos orando por vocês, estaremos levantando um clamor em favor da nossa igreja, dos servos do Senhor, da nossa nação, para que o Senhor entre em providência, né? Não sabemos ainda quanto tempo vamos estar afastados, né, de estarmos congregando no templo do nosso Deus, mas isso não vai nos impedir de cultuar a Ele, que é o Criador das nossas vidas, né? Então, que Deus abençoe todos vocês, continuem participando e a gente
para a glória e honra do nome do Senhor, de nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Você que está aí, louve junto com a gente, louve junto com o nosso jovem aqui, Daniel. Nós vamos louvar o Senhor com aquele louvor que diz que nós somos achados pelo Senhor. Nós somos achados, nós éramos a ovelha perdida, Ele nos resgatou, nos trouxe para o seu aprisco e cuidou de nós e ainda continua cuidando, porque Ele nos ama e Ele tem um apreço especial por todos nós. Louvemos ao Senhor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras,
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glórias a Deus. É impressionante o amor de Deus, realmente. Impressionante, incomparável, incapaz de ser medido. E é devido a esse grande amor que nós estamos aqui nesta manhã cultuando o seu nome. E agora, nesse momento, estaremos meditando na palavra do Senhor. Vamos crescer na sua palavra. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações através da vida do nosso querido pastor Claudemir Grovo nesse instante. Com atenção, iremos ouvir sua palavra. Graça e paz em Cristo Jesus, nesta manhã maravilhosa que nós nos encontramos, com o propósito de enaltecê-lo e bendizê-lo por tudo que Ele tem feito para com cada um de nós. Nós voltamos um pouquinho na história, né? Desde a criação, nós passamos por desafios, passamos por momentos difíceis, nossos irmãos, né, nossos pais no passado, e nunca, jamais, o Senhor, Ele abandonou os seus filhos. Né? Então, como o Salmo 103 relata, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Deus, Ele está conosco, Ele esteve no passado e permaneceu em todos os momentos com o seu povo. Por isso que nós nos regozijamos e nos alegramos na presença do nosso Deus. Então, todos vocês estão conectados, né, nossos agradecimentos, né, ao Anderson que cedeu esse local, né, excelente, ficou muito bom. Parabéns à equipe que organizou esse momento. E queremos, né, com certeza, meditar na palavra de Deus, numa parte da Bíblia que se encontra em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, uma história também de conflito e momentos difíceis do passado, e que foram superados de uma forma que Deus providenciou pessoas que não teria condições em outros momentos de dar sequência à história e livramento a outras pessoas, que é a viúva de Sarepta. É um exemplo que nós tomamos para os nossos dias para enfrentar as crises. Como o Júnior colocou aqui, a situação que nós estamos vivendo, e aí vem a pergunta, é momento de desespero, de pânico? Não. A palavra de Deus, pelo salmista Davi, diz assim, que temos no Senhor o nosso alto refúgio,
fortaleza e socorro bem presente na angústia. É na angústia que ele se manifesta à nação, ao mundo todo, porque tudo está nas mãos de Deus. Deus, ele procura o equilíbrio em todos os momentos para que o Senhor, ele seja glorificado e nós o reconhecemos, que a ele seja toda honra, glória, poder e majestade. Diz a palavra do Senhor: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Foi a palavra de Deus ao profeta Elias. Quando nós lemos o capítulo todo, a história de Elias, que todos nós conhecemos, nós percebemos a ação de Deus constante na vida dos seus filhos. E aqui, nesse cenário, nós usamos, né, uma mulher, a viúva, né, de Sarepta, chamada e conhecida pela história, e o grande homem de Deus, Elias, que também passou por aflições e dificuldade, e de uma forma assim mais profunda, porque ele estava sozinho. Hoje nós temos uma comunidade, nós temos a Igreja de Cristo, nós temos irmãos, nós temos pessoas, nós temos tudo aquilo que precisamos para conseguir vencermos os nossos desafios, como no passado. Elias, ele recebe uma orientação de Deus: olha, saia desse lugar que você está, e após uma luta tremenda, após um desafio grande, né, com as forças do mal, e vai até uma cidade, Sarepta. Olha, lá você vai encontrar uma viúva. Talvez Deus poderia providenciar alguém, uma autoridade, ou alguém com condições suficientes para ajudá-lo. Mas Deus, queridos, ele escolhe talvez exatamente aquelas pessoas que nós não achamos que elas poderão nos ajudar. Deus coloca em nossas vidas saídas que, ao nosso ver, nós achamos que eles não poderiam fazer nada por nós. Mas então Deus diz assim: olha, vai até aquela cidade e você vai encontrar lá uma viúva. Como eu disse, poderia encontrar um monte de outras pessoas, fazendeiros da época, algumas autoridades ali, mas não. O que Deus demonstra nesta palavra da escolha da viúva? É que Deus, na sua essência, no seu poder, Ele escolhe aquelas coisas que, ao nosso ver, nós poderíamos achar que não teria força suficiente para nos ajudar. Porque a ação toda é de Deus. Todo o poder, a glória, a majestade, os livramentos provém de quê? De Deus. Porém, Deus usa as pessoas. E aquelas pessoas que talvez aos nossos olhos não teria condições nenhuma de nos ajudar. Então Deus fala assim: vai lá, você vai encontrar uma viúva. A situação daquela viúva era terrível também, a ponto de, quando o profeta chega, a primeira coisa, ele pede água, e em segundo lugar, ele estava cansado, estava faminto da viagem, da jornada difícil, e da experiência que ele teve anteriormente. Então ele pede um bolo, ele quer se alimentar. Lógico que tudo ali um propósito de Deus, para mostrar que aonde nós não vemos saída, aonde nós achamos que não haverá uma saída, Deus providencia. É esse momento que nós estamos convivendo, que a igreja deve se fortalecer na esperança, na palavra de Deus, de que Deus, Ele continua cuidando do seu povo, da mesma maneira que cuidou de Elias e da viúva de Sarepta. Esta confiança que deve nos fortalecer, pastor Júnior. É esta confiança que a gente deve ater-se a ela, que tudo quanto acontecer, Deus já pré-estabeleceu pelo seu poder. Olha, vai acontecer assim. A mesma palavra de que Deus disse ao profeta: olha, vai ficar tanto tempo sem chover.
E ficou tanto tempo sem chover. Não chovendo, faltou o alimento, faltou a água, faltou tudo para aquele povo. Mas Deus diz assim, olha, vai chover depois disso tudo. Então a bênção de Deus sempre é após uma grande tribulação, uma grande luta. Como encararmos esse momento? Né? Como que, sabe, estamos desesperados, estamos preocupados, o que Deus estabeleceu vai acontecer. Ele é soberano, a soberania dele excede a todo entendimento e ciência que a gente não consegue compreender. Nesse momento de luta contra esse vírus terrível, a gente tem uma certeza. Deus está providenciando, ou quer pela ciência, Deus está protegendo diretamente o seu povo. Nós estamos debaixo da mão protetora do Senhor. Diz que nós somos como os montes de Sião. Olha, ele não se abala jamais, permanece para sempre. Podemos ter perdas? Sim, porque essa peste poderá ceifar algumas vidas. Nós estamos no mundo, vivemos nessa consequência terrível. Pode acontecer, mas uma coisa é certa. Nós confiaremos no Senhor. É a oração de Abacuque. Sabe, pode faltar tudo. Podemos até perder, quem sabe, alguns amigos, alguns irmãos, porque com certeza nessa estatística enorme, perdemos sim, nesses países. Mas uma coisa é certa, pode faltar tudo, mas uma coisa nós iremos sempre se lembrar, nós faremos menção no nome do Senhor e bendiremos o seu nome, e isso tem sido feito de geração em geração. Voltando à viúva, ela, quando o profeta pede para ela que prepare lá um bolo, ela diz, meu Senhor, nós não temos. Olha, só tem um pouquinho, nós vamos comer, nos alimentar e depois nós vamos morrer. Sabe o que quer dizer isso? Contextualizando para o momento que nós estamos passando, é o desespero, é a angústia, é a incerteza, são os boatos que surgem, são coisas que criam pânico e nós, os cristãos, servos de Deus, não podemos nos envolver nessa onda de pânico que o mundo se envolve, por mais difícil que seja. Por quê? Deus é o nosso socorro presente na angústia. Então ela diz, eu vou comer, eu e meu filho, e vamos morrer. Mas Deus, ele é maravilhoso. Deus é tremendo. Então o profeta diz, olha, não se preocupe não, vai lá, faça o bolo, vamos nos alimentar. E diz que eles vão, eles se alimentam. Deus, queridos, ele providencia providência para os seus filhos. Nós estamos aqui hoje adorando Ele, glorificando Ele, nesse momento de reclusão total, estamos isolados lá em casa, mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando por nós. Quer seja com o cientista, a OMS, em todos os locais, Deus está trabalhando. E com certeza a saída e o livramento virá. Com certeza, é esta a nossa confiança. Bem, eles se alimentam, aquilo que anteriormente seria para ela a última refeição, torna-se depois disso uma abundante vida durante muito tempo para a viúva. E quando eles se alimentam, eu acho interessante que lá na sequência, vocês podem ler depois, diz assim, olha, o azeite na vasilha nunca faltará. A farinha não vai faltar mais. A abundância de Deus reside justamente aí, quando nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Se Ele disse que estaria conosco, Ele está. Se a palavra de Deus e as promessas do passado cumpriria-se ao longo de gerações em gerações, as promessas dele vai se cumprir. Então fica aqui o pedido, né? Nós temos tido nesses últimos momentos, eu particularmente, quase 15 dias ou mais em casa, por estar enquadrado numa área de risco, a gente tem orado muito, gente. A gente tem intercedido muito. Olha, a Bíblia, oração, clamor a Deus, se lembrando de cada um de vocês, irmãos, que fazem parte aqui do nosso campo e que não fazem parte, no mundo todo, a gente tem orado, intercedido muito. E aí a gente vê aquela parte onde Daniel, ele ora, ele clama a Deus, ele intercede pelo povo, ele quer a liberdade, mas havia algo que interrompia as orações, estava obstruindo as orações.
E Deus chega no momento quando percebe que o povo dele está em lágrimas, está se arrependendo, está fazendo uma autoavaliação nas suas vidas e querem melhorar diante de Deus. Aí vem aquela promessa: se o meu povo se clama pelo meu nome, sabe, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, sabe o que é isso, meus irmãos? É momento da gente se aproximar mais do Deus vivo. É momento da gente se aproximar mais desse Deus que é santo, 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 e pedir a misericórdia dele. Aí Deus diz assim: então, aí eu ouvirei as suas orações, eu olharei para a terra, eu sararei a terra e abençoarei o meu povo. Talvez o vírus, o corona, não vai ser o último dos nossos desafios e pestes que cairão sobre a terra. Mas o que faz a diferença nisso tudo é apenas uma coisa: confia no Senhor, entrega os teus caminhos a Ele, fique tranquilo, repouse, descanse o seu coração, porque com certeza isso vai passar. E quando termina, e fazendo a ilustração aqui, quando o profeta diz: olha, nunca vai terminar a farinha, nem o azeite, quer dizer que na nossa vida, lá na frente, onde não vai ter mais os vírus que assolam a humanidade, as guerras, as tribulações, então nós vamos ter abundância de paz, de alegria e de esperança. Que Deus seja louvado. Queridos, aquietem o coração, confiem no Senhor, porque Ele está à nossa frente, preparando todas as coisas. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas uma coisa é certa: aqueles que confiam no Senhor passarão por tudo isso. E aí a gente usa aquela palavra dos amigos de Daniel, naquele momento crucial, terrível: o rei, se Deus nos der a liberdade, se Deus nos livrar desse momento, que Ele seja glorificado. Se não, o rei, fique sabendo de uma coisa: nós continuaremos mantendo a fé, mantendo a esperança, e Deus, Ele nos conduzirá da forma que Ele quiser. Nós não podemos fazer nada, podemos interceder, orar, buscá-lo. Agora, uma coisa é certa: Deus está trabalhando por mim e por você. Deus está no controle de nossas vidas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Confiança que expressou o pastor Claudemir através da palavra de Deus, né? Deus nunca abandonou o seu povo, né? Sempre esteve e estará. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele nos garante que estará, por mais tenebrosa que seja a situação, por mais longo que seja o deserto, um oásis sempre estará à espera do povo de Deus, porque Ele nos ama e nos tem um apreço imenso. Nós louvamos a Deus pela palavra do Senhor nesta manhã, que ela tenha aquietado a sua alma, que ela tenha encontrado guarida no seu coração. Nós ficamos gratos por todos aqueles que estão cultuando a Deus conosco. E nós agora há pouco estávamos sendo informados que estávamos com aproximadamente 60 pessoas, né, acompanhando aí online, né, nosso culto online. Então, que Deus abençoe todos vocês aí que estiveram conosco, né, estão conosco nesse sábado, né, no dia do Senhor, para cultuarmos a Ele. E conforme solicitamos que aqueles que tivessem seus pedidos de oração a fazer, nos mandasse, que nós vamos, agora é um momento de clamor a Deus, nós vamos colocar esses pedidos diante do Senhor. E foram vários os pedidos de oração, nós vamos aqui colocá-los diante do Senhor nesse momento de oração. Temos aqui o pedido da Silmara, que é para todos nós orarmos em favor de todas as famílias do mundo e da família dela, né? Nós vamos orar pelas famílias, né? Só Deus pode guardar todas elas. Da Ana Galante, ela pede de oração também por toda a sua família, pelo Brasil, pelo mundo, né, todo, né, está atravessando esse momento tão turbulento. A Roseli Gomes pede oração por
todos, da sua família. A Eucileia, também nossa irmã Eucileia, pedindo oração por sua família. Nosso irmão Diego pede oração pelas empresas e empresários, para que não se abalem nesse momento. Sabemos que é um momento turbulento, né? E esse problema social, esse problema tem preocupado grandemente em decorrência ao problema da saúde, o problema econômico está caminhando junto, mas nós sabemos que a palavra de Deus nos garante, como diz Davi, né? Ele foi moço e agora ele era velho, mas ele nunca viu desamparado o justo. Então nós vamos orar ao Senhor para que Deus esteja abençoando. Nossa irmã Gelta também está orando, né? Pede oração para todos aqueles que estão passando sofrimento, né? As pessoas que estão sofrendo, né? Essa verdadeira guerra espiritual que atinge aí o físico dos seres humanos. Momento de reflexão, a palavra de Deus se cumprindo, né? Vigiemos, oremos, porque Jesus está voltando. Irmã Gelta, essa é a realidade, né? Os sinais estão aí, né? Que estejamos atentos a ele. Fabi, né? Nossa irmã Fabi, que está lá em Botucatu, também é uma cidade que está sendo bem afetada por esse, né? Por esse vírus, né? Oremos por todas as pessoas contaminadas e sua família, por todos os profissionais envolvidos, irmãos. Isso é algo especial, um pedido especial que temos que fazer, né? Todos os profissionais da área da saúde, né? Que engajaram, estão na linha de frente e estão colocando sua vida em risco, né? Por amor ao próximo, né? Então, que Deus esteja protegendo eles, né? O Wellington também, né? Pedindo oração pela nossa economia, para os líderes do país, né? Nesse momento de incerteza, que Deus venha nos abençoar e prover nosso sustento. Tem mais pedidos aqui? Vamos ver que está chegando, nós estávamos olhando aqui, chegando mais pedidos. É isso, né? Também o presbítero Anísio, né? Está mandando aqui a paz do Senhor, né? Jesus a todos, né? Nosso querido presbítero, nosso companheiro na obra, né? Está acompanhando com a gente, né? O presbítero Anísio, que durante muito tempo, até hoje, né? Tem sido aí baluarte, né? Na igreja da promessa aqui em Ubirajara. Que Deus continue fortalecendo, né? Esse homem de Deus, né, valoroso na obra do Senhor. Então, os pedidos estão aqui. Nós vamos, nesse momento, também, aqui estamos sendo auxiliados aqui também pelo Dani, né, o Wagner, né, está pedindo oração, né, o problema dele é depressão, o pastor ontem pediu oração nos grupos, né, vamos orar em favor dele também, né, para que Deus estenda a sua mão de poder. Então, tem mais chegando, olha, oração, a Janaína Vantim, oração para minha família, familiares, para toda a igreja, para a nossa nação, que Deus cuide de cada um de nós. Olha, glórias a Deus. Everton Maia também está acompanhando aqui, né, desejando aqui a paz do Senhor a todos, né? Então, que todos vocês aí, nesse momento em que estaremos orando, sintam-se alcançados pelo poder do Espírito Santo. Que nesse momento estaremos orando, o Espírito Santo de Deus vá até seu lar, até a sua vida e faça a transformação, que opere a cura que você necessita, e nós estaremos levantando um clamor nesse instante em favor desses pedidos que nós colocamos. Você também que está aí, ore em favor desses pedidos, ore juntamente conosco, feche seus olhos nesse momento e vamos juntos clamarmos ao nosso Deus, aquele que é Senhor dos senhores. Santo e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, submissos à Tua vontade. Sabemos que Tu és soberano e, Senhor, que o Teu agir, ó Pai, é sobrenatural.
Por isso, Tu estás Senhor, no nesse controle momento de absoluto, tantas ó dificuldades, ó Deus. Pai, Tu nesse cuida. momento de calamidade, A palavra nós diz que sabemos nossas que Tu vidas estás estão conosco, escondidas em que a Cristo, Tua Senhor. graça, ó Pai, e a Tua misericórdia Oramos se renovam a nesse cada momento, manhã. Senhor, pedindo Por a isso, Tua Senhor, graça nós colocamos sobre diante do Teu altar a todos os vida teus de cada um filhos, dos Teus cada filhos que pedido mencionamos de aqui, ó oração Pai. que aqui Cada foram pedido de formulados, oração, Senhor, ó que o Senhor Deus, venha, Senhor, com a Sua pedimos benignidade, que, na Tua com a Sua infinita bondade graça, Tu e possas atender do altos atender céus, ó Pai, e ajudar curando toda e estas qualquer pessoas. enfermidade, Oramos, abençoando ó cada Deus, pelo família, nosso cada lar, ó campo Pai amado. pastoral, E nesse momento, pelos Senhor, trabalhos, nós te pedimos, Senhor, uma ó Deus da bênção glória, toda serem especial, ó realizados. Pai, Também oramos, sobre, Senhor, Senhor, primeiramente sobre pedindo a Tua nossa bênção cidade, a cidade a de todos os Ubirajara, Senhor. trabalhadores, Que o aos Senhor venha, Senhor, empresários, estar, Senhor, com suas ao mãos governo, estendidas sobre o nosso ó povo, ó Deus, Pai, livrando, tanto Senhor, federal desse como municipal, vírus Senhor, e terrível, estadual. abençoando as famílias, ó Oramos Pai pedindo a amado. Tua graça Senhor, que o Senhor sobre venha eles, abençoar nosso que haja estado, sabedoria, que o Senhor venha que nesse abençoar momento, nossa ó Deus, nação, ó Pai, possamos, como dando cristãos, sabedoria aos teus líderes, filhos, aos nossos líderes, ó Pai, mantermos, ó Deus, para que não o tomem nenhuma controle, o atitude domínio inconsequente, próprio. nenhuma atitude, Senhor, Senhor, segundo os pedindo a suas bênção próprias do vontades, Senhor mas que o Senhor venha a orientá-los. todas as Ó Pai autoridades amado, constituídas. dá orientação, Senhor, Livra-nos, ó àqueles Deus, que estão, meu Senhor, Pai, das trabalhando, Senhor, para murmurações, alcançar, das Senhor, uma críticas, vacina. a quem quer que Senhor, seja, dá sabedoria mas para que que eles tenhamos, ó Deus, possam, nesse Senhor, momento, alcançá-lo a em tempo unidade, mais rápido, que venhamos Senhor. mantermos, Ó Deus, ó Deus, dá a sabedoria comunhão aos uns médicos com os para que outros, possam encontrar um procurando, tratamento Senhor, que seja na eficaz. unidade, Ó Pai, e nisso também nós te encontrarmos, pedimos, ó Senhor, Deus, que abençoe a bênção todos os do profissionais da Senhor. área da saúde, ó Que Pai. sejamos, A esses que ó o Senhor, Deus, que o Senhor voltados agraciou à com esse tua- dom maravilhoso, ó Pai, vontade, de ó cuidar do Deus, próximo, e Senhor. entender Que eles o teu sejam, trabalhar. Senhor, protegidos, Abençoe, ó Deus. Senhor, com Da o Teu glória Espírito Santo, ó àqueles Pai. Que sejam na blindados, área da Senhor, pelos saúde Seus anjos, estão para que nenhum procurando mal lhe soluções. aconteça. Para, Senhor, que eles não a sejam ciência infectados, ó Pai. possa Que esse amor pelo alcançar de próximo ti seja a recompensado bênção, por Ti, ó Pai. Senhor, da Sobre a glória, bênção sobre eles, para seus que familiares. pessoas sejam Ó Deus de amor, nós também utilizadas, pedimos, Senhor, como sejam, está o Deus, pedido de oração, como foi abençoadas colocado aqui dentro dos por pedidos de intermédio oração, Senhor. da Que o Senhor venha ciência, abençoar a que tem economia, sido, Senhor, Deus, da nossa cidade, do nosso uma estado, do bênção, nosso uma país, dádiva de do mundo Deus em geral, ó Pai. na Para que humanidade. ao passar Oramos toda, Senhor, pelos empresários, esses problemas, Senhor, pelos que sabemos que irá autônomos, passar, Senhor. por aqueles Porque funcionários embora a tristeza liberais, ó dure Deus, uma noite, a alegria vem pela manhã, sejam Senhor. abençoados. Então nós sabemos que virá Que tempos de os bonança, ó nossos Pai. Por isso nós te empresários, ó pedimos, Deus, Senhor, que o Senhor possam venha, manter, Senhor, dar o Senhor, sustento. Pai, Que o Senhor trabalho venha, Senhor, de cada fazer uma com das que haja, famílias que Senhor, dependem deles. medidas para que Que todo a emprego, ó farinha, Pai, o seja azeite conservado, jamais seja venham mantido, ó faltar Pai. E não haja, na Senhor, presença desse nenhuma, Deus que é nenhuma abundante falta, em Senhor. nos Que dar todas as famílias sejam direcionamento. sustentadas. Que Tira todas as todo famílias, o Senhor, tenham suas temor, necessidades o medo, supridas o em pânico glórias pelo que Teu invade, poder, ó Senhor, Pai. a humanidade. Senhor, derrama a Tua Com bênção tuas sobre os fortes Teus mãos, filhos. Derrama a Tua alcance bênção, cada Senhor, nação sobre todo o Teu povo, a Tua Senhor. presença, Que os Deus, Seus que eles anjos entendam, estejam acampados ao Senhor, nosso reina redor, livrando-nos, com ó poder Pai, e de toda grande seta do glória. inimigo, Senhor. Oramos Senhor, pela sara convenção. essa nação, Oramos, ó sara, Deus Senhor, da este glória, para mundo, que dê Senhor. sabedoria. Que eles, que ao passarmos Oramos, por Senhor, da toda, glória, Senhor, por para toda essa que provação, por toda essa todos pandemia, sejam que nós tocados pelo saiamos Senhor, dela, Senhor, no pessoas direcionamento melhores, sábio do pessoas, ó Senhor. Pai, que possam reconhecer a Tua Sejamos soberania e, Senhor, que direcionados tenham por mais Ti, compromisso Senhor. Que contigo, venhamos Senhor. orar, Que o Senhor venha que nos venhamos fazer consagrar pessoas e melhores, nos Senhor, dedicar e que nós à Tua possamos, palavra, cada dia à Tua mais, nos vontade. colocarmos submisso à No Tua nome de vontade, Jesus, reconhecendo nosso o Deus Teu poder sobre soberano, nossas vidas, Senhor. que está Nesse no momento, controle. estenda a Tua mão de Nós nos poder entregamos sobre a todos Ti, os pedidos que aqui foram pedimos feitos, ó a Tua Pai, proteção, abençoando, a Tua Senhor, bênção, sarando, que haja, curando ó Deus, e renovando todas o as livramento pessoas, todas as vidas nesse diante do momento Teu altar, ó para Pai. o Que Teu esse povo quadro, Senhor, sobre a tão face da terrível terra. que está sobre a terra, Senhor, possa Sim, ser Senhor. revertido o mais breve possível Glórias a para a glória e honra do Seu Confiamos, ó nome. Deus, É o que nós te no Teu pedimos, nome, Jesus. confiados nas Tuas promessas, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Confiamos nas promessas do Senhor. Confiamos que Ele irá agir. E irá agir com poder em nosso meio. Você que fez seu pedido de oração, creia que a bênção do Senhor já foi determinada e ela irá nos alcançar para a glória do Seu nome. Nós estamos chegando ao final e nós vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Esse louvor que nós escolhemos, eu acredito que é uma prece que todos fazemos nesse momento.
o louvor, ele diz, ele numa parte do louvor,
em uma estrofe, diz que é um pedido de oração que Deus venha sarar esta nação. É o clamor da igreja que te adora. Nós somos a igreja que adoramos ao Senhor. E o nosso clamor nesse momento é que Ele venha sarar a nossa nação. Então vamos juntos louvarmos ao nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Santo é teu nome, Jesus. Oh, Pai, nos livra do mal, Senhor. Esteja conosco, Senhor. Pois santo é o teu nome, Jesus. Glórias sejam dadas a ti, Jesus. Amém, Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
declarar a santidade do nosso Deus, porque somente Ele é santo, santo, santo. E o Santo de Israel está em nosso meio para nos abençoar e reverter sobre qualquer situação, porque todas as coisas estão debaixo do teu aviso, do seu poder. Aleluia. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Deus irá sarar a nossa nação, porque Deus é o nosso guarda fiel. Ele não dorme nem tosqueneja. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós encerrarmos, mais um pedido de oração que chegou até nós vamos deixar aqui para que toda a igreja ore. Chegou aí de um primo meu ali que está acompanhando também a transmissão desse culto, o Alan ali está em Portugal e está acompanhando o nosso culto, né? Está sendo transmitido aí para outro país e eu louvo a Deus pela vida do Alan, da sua família. Nós sabemos que está para aumentar, né, Alan? E sabemos que Deus está contigo, com a sua família, protegendo. E vamos continuar orando também por Portugal. Sabemos que também a situação ali não está fácil, mas as mãos do Senhor estão sobre aquele país e sobre todos os países onde se encontram os servos do Senhor que confiam nesse Deus vivo. Agradecemos aí a tua presença, Alan, que Deus te abençoe. E todos vocês que participaram conosco. Amanhã nós vamos continuar, vamos ter o culto online às 19h30. Nós vamos contar com a participação de outras pessoas. Provavelmente aqui nós vamos nos auxiliar na parte musical. Amanhã nós não comunicamos ela, estamos comunicando aqui. Lu se prepara, né? Está assistindo, a Lu deve estar assistindo. Amanhã a Lu estará nos auxiliando no louvor. O Alex Júnior, que hoje está no bastidor, pode se preparar, que amanhã também vai estar fazendo parte aqui. Então nós queremos aí envolver a todas as pessoas, né? Para que participem e juntos nós possamos continuar cultuando ao nosso Deus. Como o pastor falou de início, né? Que agradeceu, vou ainda reiterar nossos agradecimentos ao Anderson, né? Que ele cedeu não só o espaço, né? Ontem nós ficamos aqui arrumando, passamos a tarde, deixando o lugar aqui preparado, não foi fácil. Ele cuidou também de toda essa parte técnica, dessa parte de informatização para transmissão, essa parte de vocal, toda essa parte técnica, né, nos auxiliou aí com a parte instrumental. Então que Deus abençoe ricamente a vida do Anderson, que sempre está tão pronto para nos auxiliar na obra do Senhor, né?
Que Deus derrame ricas bênçãos sobre ele, sobre todos que aqui participaram, Alex Júnior, que nos deu suporte hoje, né? Que Deus abençoe esse que esteve conosco aqui também, que Deus abençoe ricamente, principalmente na área em que está sobre a sua responsabilidade, que Deus possa estar aí, né, orientando e direcionando a sua vida, na sua área. Agradecemos a presença aqui do Dani, que nos auxiliou, né, através dos lindos louvores com os quais adoramos a Deus, o nosso pastor, né, principal aqui do campo, né, que agora estamos aí não só com o Birajara, né, com Lucianópolis também, alguns irmãos de Lucianópolis devem estar nos acompanhando também. Então louvamos a Deus pela vida do pastor Claudemir, que está sempre pronto aí para nos auxiliar também. Então que Deus abençoe a todos, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Agradecemos a participação de todos e contamos novamente com a participação de vocês amanhã às 19h30, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, glorificando o seu nome. E para as considerações finais, nós vamos estar passando novamente a palavra para o pastor, que tem algumas considerações. O pastor Claudemir vai fazer as considerações e também estará nos despedindo com a bênção sacerdotal. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês. Eu pela manhã eu avisei ao Júnior, né, Júnior? Falei, Júnior, assume lá que eu vou evitar. Mas chega um momento que o desejo, sabe, a alegria de estar com vocês é tão grande que falei, não, eu vou lá, em nome de Jesus. Então eu agradeço aí o carinho de todos, as orações. Estou bem, estou ótimo. Agradeço a Deus por muitas pessoas que Deus usou nesse tempo para nos ajudar. Quero agradecer muito aí o nosso querido irmão Jacques, esteve lá, nos medicou e os remédios foi uma bênção. E estamos aí nos fortalecendo. Eu quero agradecer muito a Deus, a toda a igreja do Senhor. Lembrando também, Júnior, que Cabralha também estão lá sintonizados, né? Que Deus os abençoe, a todo o campo pastoral. Queridos, eu gostaria aqui de dar uma orientação no tocante. Vocês sabem que a igreja está passando por momentos difíceis, ou que seja, todos estão passando sobre a questão financeira. A igreja tem seus compromissos e ontem nós tivemos uma reunião de 2 horas, online também, com todos os pastores, e lá foi colocado a situação que a igreja está passando. Um pedido na questão das contribuições de dízimos e ofertas, procurem, né, os tesoureiros, e lá você pode entregar o seu dízimo ou oferta. Uma orientação, no caso, se você já for entregar a sua oferta, se você quiser ir ao banco, você pode fazer um depósito lá separado do dízimo. Eles vão compreender lá. Então, digamos, eu tenho X do dízimo, você faz o depósito, e aqui é a minha oferta, você fará o depósito. Se você preferir ir, a cidade é pequena, a gente está próximo um do outro, até o nosso tesoureiro Felipe, e assim também as demais igrejas, façam isso, né, porque a situação é difícil, que nós estamos passando. A igreja tomou decisões drásticas na questão financeira, e justamente para, prevenir o amanhã. Então, que Deus abençoe você que tem contribuído, você tem, dado todo o seu ser em prol da igreja do Senhor, em todos os sentidos, quer congregando, quer estando na contribuição. Que Deus seja louvado pela sua vida, que Deus abençoe os seus celeiros e que multipliquem grandemente aí na sua família, no seu trabalho, e que Deus seja louvado. Nós agradecemos a Deus e amanhã estaremos novamente aqui. Aquela bênção que nós jamais vamos esquecer, desde lá do início, né, que o Senhor nos oriente a seguir nesta bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém.